Essa sua receptividade aí, conversa com os jogadores, teve uma reunião antes, a gente ficou sabendo. A sua expectativa é a melhor possível para tentar tirar o Ceará dessa situação inicial na competição, que é a Série A? Com certeza, eu vim aqui porque eu acredito muito no meu trabalho, acredito muito, estudei muito o elenco do Ceará, acredito mesmo que a gente tem condições, vamos pensar em reforço, mas tem que ser muito pontual, né? Por isso que eu quero, é diferente quando a gente vê um jogo e quando eu estou trabalhando com os jogadores, então ver a atitude desse jogador em relação às dificuldades, como ele se comporta. Às vezes a solução está muito próximo da gente, está em casa e a gente não está vendo, então, e até mesmo eu acredito muito no trabalho, na forma de jogar que a gente vai colocar para essa equipe, a metodologia de treinamento. Então, estou muito confiante que a gente vai sair dessa situação. A coisa começou agora, na realidade está tudo muito próximo. Uma vitória, é possível a gente sair da zona de rebaixamento. Então, acredito muito que a gente vai realizar um grande trabalho. E quero muito que isso aconteça. Eu acho que essa cidade aqui merece, né? O cearense merece, né? O Ceará merece também permanecer na Série A e realizar um grande trabalho, e é isso que eu quero. A gente falou que gostou ontem da postura, né, da equipe, principalmente no segundo tempo, pela doação, pela vontade que o time teve. O que você observa que ainda, além disso que você disse que foi positivo, e aí se você observou outra coisa positiva que já pode levar para esse jogo do domingo aí contra o Grêmio? Então, eu percebi, principalmente no primeiro tempo, né, que a nossa equipe ela não conseguia manter uma constância tática, né, uma organização tática. Ela se desfaz muito, estava se desfazendo muito facilmente da sua postura tática. E quando nós perdemos o Luiz, a equipe tomou uma consciência muito grande tática e conseguiu fazer duas linhas de 4 muito bem feitas, com o Elton à frente, largou os dois zagueiros, ficou apenas no volante, que era o Feijão, e dificultou completamente. Eles só conseguiram ter duas oportunidades num contra-ataque, numa transição ofensiva da nossa transição ofensiva. Saímos com o Juninho em velocidade, quase que a gente consegue encaixar um passe para fazer um gol quando nós tomamos esse contra-ataque. Então a equipe precisa entender que nós precisamos estar muito bem organizados para minimizar os erros, para que não dê oportunidade. A gente vai pegar uma grande equipe como o Grêmio, aí tu pega São Paulo, pega Flamengo, pega Vasco e tal, não tem jogo fácil. Então a gente precisa realmente estar muito bem organizado em todos os setores, e principalmente a agressividade que nós temos para fazer um movimento de ataque tem que ser o mesmo para a gente fazer na parte defensiva, e é isso que a gente vai trabalhar muito forte. Você já vem acompanhando, Jorginho, o Ceará mesmo antes de receber esse convite? Na realidade eu tô acompanhando muita coisa, né? Eu preciso, como treinador, eu preciso fazer qual é a nossa tarefa, para vocês entenderem bem. Conhecer o elenco de cada clube, os jogadores que trabalharam comigo, por exemplo, no caso aqui Juninho, Calcaia, o Éder Luiz, então, Renan, então a gente conhecendo esses jogadores, né? Aí daí a gente vai observando outros, quer dizer, isso aconteceu com o Ceará como tantos outros clubes do futebol brasileiro, porque a nossa vida de treinador é essa, né? A gente sabe que quando as coisas não estão muito bem, vem as derrotas, pode acontecer uma mudança e você precisa estar muito bem informado. Então, claro que quando veio a ligação no domingo, rapidamente eu baixei alguns jogos. Eu tenho, tenho uma parceria, vamos dizer assim, numa empresa que me facilita isso para mim. Eu baixei esses jogos, observei os jogos, e aí comecei a pesquisar, falar com amigos que conhecem muito mais o Ceará. Então já cheguei aqui com uma base, pelo menos, daquilo que a gente acredita que está acontecendo com o Ceará e que a gente pode melhorar. O Ceará está lá embaixo na classificação, Jorginho. Você pensou duas vezes antes de assumir ou já foi entendendo que era uma boa oportunidade? Na realidade é muito difícil de você ter uma oportunidade nas equipes que estão do meio para cima. Você vai normalmente ter oportunidade naqueles que estão embaixo. Mas o que me fez também pensar e vir para cá, é que a gestão é muito séria. Isso aí já não são pessoas que estão aqui, mas pessoas que passaram por aqui, me falaram muito bem dessa gestão. O Ceará tem uma estrutura simples, mas muito eficiente. Isso é muito bom para que a gente possa desenvolver o trabalho.
né? E até mesmo olhando o elenco e vendo a qualidade de jogadores, eu pude ver que a gente pode sim desenvolver um bom trabalho aqui e sair dessa zona de rebaixamento. Você falou agora há pouco em organização, sistema tático. O Jorginho tem algum sistema tático específico que ele gosta de atuar? Na realidade, eu tenho alguns. Eu gosto muito do 4-4-2, gosto do 4-2-3-1, gosto do 4-1-4-1, mas tudo é muito relativo. Se você não tem os jogadores que compram a ideia, que entendem e que também eles possam entender, porque muitas vezes o jogador não entende o que o treinador quer. E é muito importante. Então eu sou muito prático com isso, com os jogadores, em relação a falar com eles. Eu preciso saber deles aquilo que eles estão pensando. Então foi uma das coisas que eu fiz logo hoje, realmente perguntar como eles estão se sentindo, né? Com a forma de jogar, com essa maneira de jogar, qual tem sido a dificuldade. Eu quero ressaltar aqui o grande trabalho que o Chamusca fez, que o Caê fez, são amigos, né, de profissão, são amigos que a gente tem contato, o Caí, a gente tem contato, a gente fez a licença da CBF, a licença A juntos lá, ele está terminando a licença A, eu já terminei, vou para a Pro agora, então a gente tem um respeito muito grande, né, mas cada um tem a sua metodologia de trabalho, a sua forma de enxergar, a sua forma de ver o futebol, né, vivo o futebol como atleta desde os 13 anos de idade, então esse know-how me ajudou muito, né, hoje como treinador. E com certeza vamos conseguir organizar essa equipe de uma forma com que ela se sinta à vontade dentro das características dos seus jogadores. O Jorginho, o torcedor hoje não vive, logicamente, um bom momento. Ele quer ver o time vencendo, ele quer ver o time conquistando. Como é que vai ser para você esse primeiro contato com o torcedor? Ter que mostrar logo inicialmente, né, que o Ceará pode melhorar. Como é que você pensa em relação à questão do torcedor, de aproximar o torcedor novamente? Então, o torcedor, ele é peça fundamental numa reação, né? Num momento, por exemplo, tanto momento difícil quanto momento de alegria, a gente não pode, porque o torcedor ele vai ficar, na hora que tiver boa coisa, ele vai ficar feliz da vida, ele vai abraçar todo mundo e tal, só que nós, como profissionais, a gente não pode se deixar levar por uma situação como essa. Então, mas só que o torcedor, ele tem o poder de ter uma temperatura dentro de um jogo, né? Num estádio, aqui, por exemplo, contra um Grêmio, uma grande equipe. Se a gente, claro que vai ser difícil lotar esse estádio, né? A torcida não está feliz, mas se a torcida puder participar e incentivar, porque eles têm esse poder. Tem jogadores, eu vou citar um nome, por exemplo, que foi citado ali dentro, inclusive, o Romário. O Romário, ele estava pouco ligando, por exemplo, com que se alguém xingasse ele, se alguém aplaudisse ele é completamente compenetrado e ele sabe daquilo que ele podia fazer. Então ele não deixava com que nada extra-campo interferisse na atuação dele. Mas a gente sabe que nem todos os atletas são assim. E a mesma coisa, tem atletas que às vezes sentem um pouquinho mais a pressão. Então eu queria realmente pedir uma trégua, vamos dizer assim, para a torcida, que ela possa entender, houve uma mudança, por exemplo, no comando, não quero de forma nenhuma, eu respeito demais, né? Eu já falei aqui, o Chamusca fez um grande trabalho, então a gente está tentando aí um rumo diferente, uma forma diferente. Queria pedir um pouquinho de credibilidade em relação à torcida e dizer o quanto o torcedor é importante, o quanto ele tem realmente esse poder de trazer essa coisa positiva para campo. Se eles começarem a aplaudir, se começarem estar junto com os jogadores recebem, sabe, essa energia, essa força deles, e a coisa com certeza pode melhorar e muito. O Jorginho, você falou ainda há pouco, né, sobre a questão do esquema, que você gosta de esquema A, esquema B, esquema C. Está muito ligado também ao estudo do adversário? Sim, é claro que nós temos que ter um modelo de jogo, mas dependendo do adversário, a gente tem que se adaptar àquela situação. Você pega uma equipe, por exemplo, reativa, que espera você, então você tem que tomar uma atitude. Tu pega uma equipe como um Grêmio que propõe o jogo, você tem que tomar uma atitude diferente. Então tem que estar muito atento em relação a tudo isso para que a gente possa, assim, definir a forma como a gente vai jogar. Eu acho que aqui tem uma cultura de contratações. Acho que você, ao chegar ou até ao pesquisar, deve ter ouvido muito que torcedor quer contratação disso, daquilo. Aqui é meio que cultural. No futebol cearense, principalmente no Ceará Sporting Clube. Pela tua fala, né, na TV, já vi que você não é muito dessa cultura não, né?
Não que eu não seja adepto a, por exemplo, uma contratação pontual, mas precisa ser bem pensada, porque senão a gente enche o clube. Eu tenho pavor de ter 40 e poucos jogadores no elenco. Isso aconteceu, por exemplo, comigo, quando assumi o Vasco, tinha mais de 45 jogadores. Como é que você pode fazer, né? Era muito difícil, ainda bem que eu tinha uma comissão técnica razoavelmente grande, que a gente podia ir, a gente treinava no estádio de São Januário, então era difícil, não tinha um outro campo como tem hoje, pelo menos um campo semi-oficial ali do lado de fora do estádio. Então é muito difícil de você manter, imagina o 45º jogador motivado, feliz e tal ali, participante de tudo aquilo ali. Então é importante a gente entender a necessidade, a real necessidade do clube, porque às vezes a gente não consegue enxergar. Nesses momentos a gente perde um pouquinho a razão. E aí a gente quer buscar fora, quando às vezes a solução está muito próxima em casa. Às vezes está no menino de 17 anos, 18 anos, que a gente não deu oportunidade. Então por isso que eu gosto muito de ter a calma, de observar essa semana e semana que vem, por causa da viagem de Chapecó, não vai dar para acompanhar a base, mas eu quero ir na base, pelo menos na outra semana, aí 1, 2 vezes, para que eu possa conhecer um pouquinho mais e quem sabe puxar um jogador de lá. Precisa das suas finanças. Quando você está na Série A, tudo melhora para o clube e facilita você reforçar seu grupo para o próximo ano, porque você tendo uma sequência de disputando a Série A, com certeza você passa para um nível melhor. Né, a sua cota de televisão aumenta, tudo melhora, os patrocínios aumentam, então eu creio que isso é muito importante, né, pensando profissionalmente mesmo, pensando como um treinador, mas algo muito importante é isso, essa parte financeira para o clube. E quero muito que a coisa dê certo e que a gente renove aqui. Vai ser muito bom, já falei, é a cidade que eu amo, que eu gosto de estar aqui, as pessoas são simpáticas, alegres, a cidade é boa, é gostoso viver aqui, pô, camarão baratinho, lagosta baratinha, é bom demais, a gente gosta dessas coisas, né? Então é um lugar que eu me sinto bem e quero muito dar certo aqui. E sim, conto com certeza com a colaboração da comissão técnica, dos jogadores, porque eles são as peças principais de tudo isso, junto com a nossa torcida. Você assumiu o time hoje, tem mais 2 dias de treino, você falou que gosta de observar muito o jogador que está na zona de conforto, tem aquele jogador que sentiu essa pressão da torcida. Podemos ter alguma mudança para esse jogo já contra o Grêmio? Então, é algo que eu não posso adiantar, mas a gente está bastante atento a toda a situação. Existe a possibilidade da volta do Arthur, ainda não está certo se ele vai voltar ou não, mas em princípio assim tem a volta, aí claro é uma decisão a tomar, mas é bom saber, por exemplo, que a gente tem jogadores desse nível, Juninho, Yuri, Arthur, Elton, jogadores que a gente tem opções de formas diferentes de jogar, né? Então, mais próximo lá a gente passa essa escalação do próximo jogo. Ô Jorginho. Para encerrar, tá, pessoal? Por favor. Para encerrar essa. Pois não, amigo. Só mais uma pergunta. Ô Jorginho, pelas opções que você tem boas opções na tua opinião? Tenho. Sinceramente, dá para a gente organizar. É claro que eu não vou falar aqui em termos de posição, mas uma posição ou outra a gente tem uma atenção maior, por isso a gente está observando bem para que seja, se por um acaso vier a ter uma contratação, ser bem pontual. Mas claro que em algumas posições eu tenho mais facilidade do que em outras. Eu tenho 1 minuto, então vou perguntar a última que eu estava querendo perguntar para você. A tua fé, ela te atrapalha ou te ajuda na profissão? Só me ajuda, porque que a minha fé ela não atinge ou não atrapalha o meu trabalho, porque eu sou um treinador de futebol. Nas horas mais felizes eu tenho com quem compartilhar, que é Deus, mas nas horas mais tristes também eu tenho com quem compartilhar e chorar as minhas mágoas. Então, muito se criou, eu sempre fui um atleta de Cristo, por exemplo, muito atuante, né? Hoje eu sou um treinador, eu não faço mais nenhuma reunião, estudo bíblico, nada disso eu faço. Né? Por quê? Porque eu entendo que o jogador ele precisa entender e me respeitar como um comandante, como um líder e não como um líder espiritual. Né? E respeito todas as religiões, a gente sabe que o Brasil é uma diversidade muito grande de religiões
E isso é muito importante. A gente já vê, dentro do vestiário, a gente já vê como é legal essa diversidade e esse respeito mútuo que existe entre nós. Então, um faz a oração do Pai Nosso, o outro faz a oração da Ave Maria, e a gente consegue respeitar cada um ser humano, porque nós vivemos num país com liberdade religiosa. Jorginho, uma última das últimas aí. Você já pesou o tamanho desse desafio quando você botou a cabeça no travesseiro antes de vir para cá? Você mencionou o tamanho desse desafio? Você já imaginou uma final de Copa do Mundo, o tamanho daquele desafio? Você imaginou você, por exemplo, ter saído numas oitavas de final de Copa do Mundo contra a Argentina, o tamanho que é isso? A pressão que você recebe. Eu fiquei um mês sem sair de casa, em 90, mas também compensação em 94 eu saía de casa fácil, né? Então eu já vivi muita coisa, né? Eu acho que isso é bom, isso faz a gente crescer como homem, isso faz a gente crescer como ser humano, como profissional. Com certeza, ao sair um dia do Ceará, eu vou sair daqui muito melhor da forma como eu entrei. Obrigado, Jorginho.